Olá, bem-vindos ao Ponto de Ordem, onde damos voz às ordens profissionais com representação na Madeira. Hoje temos a Ordem dos Enfermeiros, uma nova direção, recém-eleita, com Elvio Jesus, mas também a Ordem dos Nutricionistas, com o Bruno de Sousa. Bem-vindos ambos. Permitam-me começar pela Ordem dos Enfermeiros. Que retrato faz a nova direção da Ordem da situação dos enfermeiros na região, neste momento? Ora, em primeiro lugar, Paulo, gostaria de agradecer esta oportunidade de cá estar, cumprimentar o teu Bruno e os senhores telespectadores. De facto, infelizmente, o panorama dos enfermeiros na Madeira não é o melhor. Esta situação tem vindo a agravar-se nos últimos anos e chegou a um ponto tal que praticamente é impossível que deixe mais e, portanto, que pior, é urgente reverter esta situação em prol da saúde da população, mas também dos próprios enfermeiros. Estamos a falar de quê, certo? De salários, de horas, de trabalho? Nós estamos a falar fundamentalmente de exaustão profissional, o que é um sinal de mal-estar laboral que pode ter consequências graves na saúde do próprio, mas também com impactos enormes na produtividade, na qualidade e na segurança do serviço que é prestado. Mas também estamos a falar de doenças profissionais dos enfermeiros adquiridas nestes contextos e estamos a falar de condições de trabalho que ameaçam, já não digo a qualidade, mas a segurança dos cuidados que os enfermeiros prestam à população. O Governo anunciou que queria contratar mais enfermeiros. Quantos são precisos? Julgo que toda a gente sabe, incluindo os madeirenses e porto-santenses, que há falta de enfermeiros. A falta de enfermeiros é gritante e é urgente admitir enfermeiros. Mas o ponto não está em admitir enfermeiros, porque existem alguns enfermeiros lá fora disponíveis para trabalhar. A questão é que os nossos utentes estão a receber uma dose de cuidados de enfermagem muito inferior àquela que é minimamente exigida. Eu vou-lhe dar um exemplo. Se um utente que está numa enfermaria do hospital se um conjunto de utentes que está nessa enfermaria precisava, numa manhã, por exemplo, de que o seu enfermeiro não tivesse mais que 3 ou 4 utentes, e esse enfermeiro tem 8, 9 e 10, naturalmente que o tempo que o enfermeiro tem para cuidar destas pessoas em simultâneo, e isto é importante dizer, em simultâneo, é muito perigoso, porque basta, repare, não só o tempo que cada doente depois vai receber é mínimo, como basta qualquer coisa surgir a um dos 8, dos 9 ou dos 10 para que tudo se complique. E as evidências mais que provadas com décadas diz que quando isto acontece, a partir de um certo número de doentes por enfermeiro, por cada doente adicional que esse enfermeiro tem, aumenta 7% o risco de poder vir a morrer, a complicar e, por consequência, a sofrer atrasos significativos, se não acontecer o pior, atrasos significativos na sua recuperação. Para além disso, os enfermeiros ficam com maior burnout, adoecem muito mais, não produzem tanto quando deviam, têm conflitos morais porque estão em permanente conflito entre as necessidades que percebem dos utentes, aquilo que sabem que são as normas de boa prática profissional e a dificuldade ou a impossibilidade, em alguns casos, de as pôr em prática. Ainda assim, os últimos censos diziam que a Madeira tinha a maior relação de enfermeiro por habitante. Como é que se explica? Isso não é verdade. Se nós compararmos distrito a distrito, porque a Madeira, é a dimensão, de um distrito, nós temos, por exemplo, Coimbra, que tem muito mais enfermeiros por habitante. Mas isso também acaba por ser uma questão falaciosa, pelo seguinte, não só porque, se compararmos distrito a distrito, como disse, não é verdade, mas porque não se pode comparar a situação do continente português com as regiões autónomas. Nós, tradicionalmente e bem, temos um maior apoio,
estávamos habituados a ter um maior apoio social e de saúde, de maior proximidade na casa das pessoas. No continente isso não acontecia, o que quer dizer que mesmo nos sítios onde os rastros são mais baixos, a carência de profissionais nos hospitais não é tão grande. E por isso devemos comparar apenas aquilo que é comparável e de modo válido. E essa não é uma comparação válida. Para lhes dar um exemplo, em Portugal continental, em 2003, havia tantos enfermeiros nos cuidados de saúde primários como existem atualmente em 2015. Ora, na Madeira, isso não aconteceu, porque foi crescendo até 2011, em que nessa altura, até 2010, 2011, mas sobretudo 2011, que foi nessa altura que o próprio hospital foi buscar os enfermeiros nos cuidados subprimários, descapitalizando aquilo que já na altura já tinha dificuldades em dar resposta e que se tem vindo a agravar até o dia de hoje. Bruno Sousa, no caso dos nutricionistas, não há falta de nutricionistas, haverá falta de os terem em sítios certos ou em certos sítios? Boa noite em primeiro lugar e queria aproveitar aqui para publicamente cumprimentar o enfermeiro Elvio e desejar as maiores felicidades para toda a sua equipa que agora iniciam o seu mandato, portanto desejar também as maiores felicidades. Relativamente ao número de nutricionistas, eu penso que ainda está aquém do desejável para nós e falo aqui mais especificamente no setor público. Nós sabemos o quanto é importante a alimentação, todos nós, toda a população alimenta-se e, portanto, tem que saber alimentar-se corretamente. Por outro lado, nós temos grupos de risco, nós sabemos, e posso dar o exemplo aqui da obesidade, que nós sabemos que já existem valores bem elevados na nossa população, para além de falar das muitas outras doenças que estão associadas aos hábitos alimentares, diabetes, hipertensão, as doenças cardiovasculares. A Madeira tinha um número particularmente alto de obesidade infantil também. Por exemplo, não é? Portanto, aqui há muito ainda trabalho a fazer, não só no tratamento destes doentes, mas na prevenção, que é isso que eu acho que é fundamental, e apostarmos essencialmente nos cuidados de saúde primários, nós prevenirmos estas patologias que tanto afetam a população, e se nós começarmos desde crianças, que há pouco falou na obesidade infantil, tenho a certeza que nós conseguimos prevenir muitos problemas de saúde que tanto afetam a nossa população. E quando falo no setor público, falo não só na saúde, mas falo nas escolas, na educação, por exemplo. Na segurança social, nos lares, os idosos, nós temos uma população também muito envelhecida, trabalhar junto dos idosos. E, por exemplo, nós na Segurança Social só temos um colega a trabalhar para toda esta população. É manifestamente escasso, na minha opinião, o número de colegas que está ainda a exercer a sua atividade. Claro que há necessidade ainda de uma reorganização, os próprios serviços também estão a reorganizar-se e, portanto, penso que aí poderão, sem dúvida, aproveitar estes profissionais, os nutricionistas, para, sem dúvida, serem uma mais-valia para a saúde da nossa população, que é isso que nós pretendemos. Há períodos mais difíceis ou de mais trabalho para os nutricionistas, digamos, de dezembro até à Páscoa? Eu penso que não. Isso é uma ideia geralmente associada a essa situação. Claro que as pessoas habitualmente preocupam-se um pouco mais, mas penso que a população está um pouco mais sensibilizada a este nível e começa já ao longo do ano a ter esta preocupação com a alimentação. Aliás, quando falava há pouco nestas questões da prevenção, é no sentido de realmente nós evitarmos essas situações pontuais em que nós tanto vamos ter muito cuidado com a alimentação durante um período e depois passamos outro período do ano sem cuidado com a alimentação. Não é isso que nós pretendemos. Realmente queremos que a população tenha hábitos alimentares que sejam saudáveis e que possam mantê-los ao longo da vida. Isto demora o seu tempo e é importante irmos progressivamente incutindo estes hábitos. E, portanto, penso que progressivamente nós vamos verificando e vamos vendo na nossa prática clínica diária que as pessoas vão já tendo essa preocupação ao longo do ano. Nota-se também que há muito, pelo menos aqui na Madeira, a preocupação com o exercício físico, nomeadamente o atletismo, o andar, o correr, os trails. Também se repercute depois na alimentação? Sem dúvida, acaba de ser uma moda agora, toda a gente anda preocupada, uma boa preocupação e noto também que as pessoas acabam de estar mais preocupadas com a alimentação, associada aqui ao exercício físico, mas com o seu bem-estar também. Isso penso que será, sem dúvida, uma mais-valia em termos de saúde globais, mas penso que ainda há outro aspecto a nós trabalharmos muito mais, que é nós estruturarmos, em termos de intervenção, em termos de saúde pública, nós fazemos uma intervenção mais estruturada. Não é só
nestas atividades pontuais que existem, mas acho que há necessidade de nós refletirmos um pouco sobre uma atividade que seja estruturada para nós, em conjunto, não só saúde, não só educação, não só segurança social, portanto, em conjunto nós conseguimos realmente melhorar a alimentação da nossa população. Penso que isso aí será crucial no futuro. Enfermeiro, nota uma mudança de paradigma na mentalidade das pessoas relativamente à saúde ou não? Claramente nota-se, e bem, nos hábitos, no exercício, na preocupação, também com a alimentação, isso é bastante positivo. Isso, a componente preventiva, como disse o Dr. Bruno, e bem, é muito importante porque se vai prevenir a médio e longo prazo muitos daqueles problemas e do ponto de vista da própria, para já, da própria saúde e bem-estar das pessoas, mas mesmo da própria sustentabilidade do sistema de saúde no futuro, isso é fundamental. Há quem recorra ou não aos enfermeiros para algumas dicas de nutrição também. Os enfermeiros sempre se ocuparam também dos aspectos nutricionais e alimentares dos utentes, desde que a enfermagem existe e que foi evoluindo, mas entretanto, com a especialização nas áreas da saúde, naturalmente que novas profissões emergiram, tais como os dietistas, primeiro, salvo erro, e depois os nutricionistas, e nesse aspecto não temos qualquer problema em colaborar com os nutricionistas, e sei que os nossos colegas nos centros de saúde ou nos hospitais trabalham muito bem quer com os nutricionistas, quer com os dietistas, e daí que eu saiba, por experiência própria e enquanto dirigente da Ordem, penso que não temos qualquer problema em cooperar a equipa para bem da pessoa, do utente, seja ele doente ou seja cidadão, se está nos cuidados primários. Bruno, nunca houve nenhum conflito de interesses? Não, aliás, este trabalho de equipa é fundamental. Entre os vários profissionais de saúde, quer sejam enfermeiros, médicos, outros técnicos, é fundamental nós trabalharmos em equipa em prol da saúde da nossa população. E, portanto, penso, e tem existido essa preocupação, claro que cada um depois tem a sua área mais específica, mas esta complementaridade entre todas estas profissões considero ser fundamental. E penso que isso já acontece na prática, mas penso que no futuro ainda se poderá, muito trabalho, ainda poderemos fazer a esse nível. E há, por exemplo, formação conjunta entre enfermeiros e nutricionistas? Sim, de âmbito geral, não assim organizados. Por exemplo, refiro-me que, por exemplo, nós fizemos um seminário recentemente sobre nutrição hospitalar, em que falamos sobre um aspecto que é também fundamental, sobre a desnutrição hospitalar, que é fundamental, em que os enfermeiros lá estiveram também presentes neste nosso seminário organizado pela Ordem, porque são elementos fundamentais, como também os médicos também tiveram presentes, porque nós pensamos que só em conjunto, não só neste tema específico da desnutrição hospitalar, mas a outros níveis, só em conjunto é que nós conseguimos realmente fazer algo em prol da nossa população, doente ou não. Nós temos um problema, de facto, no que diz respeito à formação, é que nos últimos anos, e digo anos, 4, 5 anos, os enfermeiros não têm praticamente acesso à formação e desenvolvimento profissional. Isso é das coisas mais gritantes do sistema. E não esqueçamos que os jovens enfermeiros que entraram há 5, 6 anos, 4 anos, 3 anos e mesmo os que não têm entrado muitos ultimamente, são aqueles que vão ficar no sistema nas próximas décadas e dentro de poucos anos serão os únicos modelos para os jovens que vão entrar e sem oportunidades de formação e desenvolvimento profissional em paridade com os outros profissionais que trabalham na mesma organização, é uma estratégia muito errada e vamos pagar todos muito caro por se rapidamente não se inverter essa situação. Da parte da Ordem dos Enfermeiros, nós estamos apostados em reforçar essa oferta formativa no exterior, mas nas condições em que os enfermeiros trabalham e nas condições que as organizações oferecem para os enfermeiros poderem participar mesmo nesta formação, ou que têm oferecido, esperemos que venham a oferecer mais, é muito difícil e é muito insuficiente. Portanto, mas a formação e o desenvolvimento profissional é fundamental para o trabalho da equipa e a formação em conjunto
é determinante para a eficácia, para a efetividade do trabalho de equipa, que é também tão determinante para a segurança e para a qualidade dos cuidados que prestamos aos cidadãos. A mudança de governo trouxe alguma mudança de procedimentos, algum sinal de mudança? Do ponto de vista da sociedade, e eu como cidadão noto algumas diferenças. No caso dos enfermeiros? Do ponto de vista da enfermagem, trouxe mudanças, sim senhor, se nós pensarmos que os enfermeiros não fazem formalmente as 40 horas a que estão obrigados, acabam por ter um horário de 35 horas, embora trabalhando mais, não sendo remunerados devido à carência de pessoal, mas isso foi de facto uma descompressão que houve, além de um certo mais à vontade, e não foi só os enfermeiros, foram os profissionais, especialmente no César Ramo, sentiram um certo alívio. Só que também houve a expectativa de que algumas condições para os utentes e para os enfermeiros e para os profissionais, mas particularmente os enfermeiros, que estou aí a falar deles, e sobretudo esses, e os assistentes operacionais que estão em contacto direto com o utente nas enfermarias, essa expectativa, com o passar dos meses, foi-se desvanecendo e as pessoas começam a estar já um bocado quase que inquietadas, indignadas, porque pouco ou nada tem sido feito para melhorar essas condições. E sem essas condições nem temos utentes a recuperar eficazmente e cada vez temos enfermeiros mais exaustos, cansados e rapidamente doentes. Bruno, qual é o relacionamento dos nutricionistas ou da Ordem com o Serviço Regional de Saúde? Até agora não temos tido uma boa relação, contudo, nós queremos realmente ainda aprofundar mais esta relação e que a Ordem dos Nutricionistas seja mais ouvida em muitas das decisões, não é, que possam vir a ser tomadas nesta E sente essa abertura do outro lado? Ainda estamos um pouco expectantes por esta também tomar um posse relativamente há pouco tempo, mas nós realmente ouvimos com agrado algumas notícias que vêm na comunicação social e aqui dou o exemplo, por exemplo, dos cuidados de saúde primários, em que os cuidados de saúde primários têm sido um pouco esquecidos nos últimos anos. Centrou-se muito nos cuidados hospitalares e nós vemos agora que há uma abertura um pouco maior para os cuidados de saúde primários, o que nós consideramos que ser fundamental. Aliás, em termos de alimentação, a região autónoma da Madeira, há uns anos atrás, sempre foi conhecida pelos trabalhos que tem vindo a desenvolver nos cuidados de saúde primários e não só em termos da comunidade que tem vindo a ser desenvolvido. Entretanto, devido também às circunstâncias do Serviço Regional de Saúde, apostou-se muito mais na área hospitalar, esquecendo um pouco os cuidados de saúde primários e parece aqui que há uma vontade política de realmente apostar um pouco mais na prevenção, que nós achamos que é fundamental, e aqui os nutricionistas terão também um papel extremamente importante, não só nos cuidados hospitalares, mas a prevenção é fundamental e alertar que todo este trabalho demora tempo. Portanto, esta mudança de comportamentos da nossa população demora tempo e tem que ser urgentemente já planeado esta intervenção e, portanto, este relacionamento e este acordo portanto, que nós vamos fazendo com as várias entidades governamentais, penso que é fundamental para o futuro. Enfermeiro, como há o médico de família, os madeirenses têm noção do enfermeiro de família ou não? De um enfermeiro a quem podem recorrer em caso de terem alguma dúvida? Eu penso que a questão não se põe em ter a noção ou não. Eu penso que o que as pessoas precisam de facto é de ter o seu médico e o seu enfermeiro de família. E têm neste momento o enfermeiro de família? Não têm, porque eu tenho enfermeiros na Madeira que deviam ter, sei lá, 200, 250 famílias e têm 600, 700 ou mais. Tenho enfermeiros na Madeira que deveriam ter, às vezes, nem sequer 150 utentes e alguns têm 2.500, 3.000. Ao contrário do que se passa com os médicos de família, que chegam-se aos 1.500 desde há 20 anos ou mais para cá, sejam doentes que vão ao centro de saúde ou não, porque a lista só se renova ao fim de 2 anos e enquanto o pau vai e vem durante esses 2 anos, a coisa vai andando. Portanto, é verdade, há sinais claros do Governo de que a aposta nos cuidados primários é para prosseguir, só que do nosso ponto de vista, porque conhecemos muito bem o terreno, sabemos que é preciso pôr isso muito em concreto e quando olhamos para os orçamentos da saúde ou para os contratos-programa
com a principal entidade pública prestadora de cuidados, não vemos, digamos, o correspondente financeiro no que diz respeito ao financiamento que sustenta essa reforma, a não ser por uma coisa, para as unidades de saúde familiar. Ora, como nós sabemos, a reforma dos cuidados primários no continente, com mais de 10 anos, foi um fracasso. Basta olhar para as urgências, basta olhar para os internamentos, basta olhar para os doentes crónicos e porque só se valorizou as unidades de saúde familiar, como tudo leva a crer que corremos esse risco 10 anos depois aqui na Madeira, por isso vemos esta reforma com alguma cautela, embora, repito, que o facto de se falar nela, o facto das indicações que têm vindo a público, nomeadamente, que não conhecemos em pormenor, mas as notícias que ainda hoje saíram, dão-nos já alguma esperança. Mas com muita cautela, porque os nossos idosos, os nossos doentes, as pessoas que mais necessitam, estão lá e não têm médico nem enfermeiro, mas não têm sobretudo enfermeiro. Mas também não têm médico em alguns casos. Quem tem médico normalmente são as pessoas saudáveis que recebem a carta do centro de saúde para ir lá se inscrever, porque se não se inscrever, daí perdem o contacto e normalmente são pessoas que já são seguidas porque têm esquemas de seguro ou da ADSE e que precisavam de facto do centro de saúde para quando necessitassem e são assim obrigadas a preencher uma vaga no centro de saúde quando os doentes ou as pessoas que precisam de facto de cuidados não têm esse acesso, têm de ir às 7 horas da manhã para uma vaga no final do dia e se tiver para o médico de recursos. Ou seja, enquanto não atacarmos este aspecto, na reforma terá efetividade e eficácia muito duvidosa. Bruno, há a figura do nutricionista da família ou apenas do indivíduo? Não existe criada essa figura. Existe um nutricionista que habitualmente está em termos dos centros de saúde, que infelizmente muitas vezes tem que estar alocado também a vários centros de saúde, muitas vezes não é só um, e refiro-me, por exemplo, nas zonas rurais, muitas vezes as deslocações são ainda grandes e, portanto, acaba por ter também realidades um pouco diferentes. Isto é, um colega, portanto, pode estar na Careta, como pode estar na Ribeira Brava, em São Vicente, e são realidades completamente distintas. E nós pensamos que, tendo um colega destacado para uma área específica, que conheça a realidade específica daquela população, em que os hábitos alimentares podem ser ligeiramente semelhantes, mas há sempre particularidades que são diferentes. Provavelmente divergem muito dos núcleos citadinos para os rurais. Eu já trabalhei em várias zonas rurais e tem particularidades. E aqui o trabalho comunitário, porque existe este nutricionista comunitário que não é só fazer consulta. Há o trabalho comunitário que estar junto à comunidade e saber que necessidades, o que é que nós podemos fazer naquela comunidade para melhorar a alimentação daquela população. E, portanto, aqui existem muitas vezes realidades específicas e que são necessárias ajustar e que muitas vezes os colegas de andarem de centros de saúde para centros de saúde muitas vezes impossibilita que realmente seja feito esse trabalho de proximidade, que é isso que nós pretendemos. Se me permite, este aspecto para o enfermeiro também é crucial. Para o enfermeiro e para o médico. Quando o enfermeiro, e mesmo se poderia dizer para o médico, o Bruno já falou do nutricionista, quando conhece as pessoas, as famílias, a região, a demografia, a localidade, naturalmente que intervém muito mais eficazmente, as pessoas sentem-se mais à vontade com o seu profissional e há ganhos de eficiência, de qualidade e de segurança muito grandes. Ora, isso implicaria que, por exemplo, a organização dos serviços de enfermagem e a organização dos serviços médicos e dos nutricionistas também, como foi referido, não fosse aquela que existe, nem fosse aquela que se presume que irá ser. Quando se estipula, por exemplo, que a organização do trabalho, a organização do serviço de enfermagem ou do enfermeiro é por médico de família e que os utentes do médico de família são os utentes do concelho, era da freguesia e passam a ser do concelho, se isto se mantiver, a ineficiência, a falta de qualidade
E o desperdício, a descoordenação vai continuar a existir, porque o médico, porque raramente vai à casa da pessoa, o doente, a pessoa é que vem ao consultório, pode receber um doente de qualquer parte do concelho, mas o enfermeiro que tem de ir à casa da pessoa não pode ir de manhã ali junto ao mar e logo a seguir ir lá para o final do concelho, que muitas vezes é nas profundidades da ilha. Como sabe, a nossa orografia assim o determina. E, portanto, se não houver esta preocupação desta proximidade, quer dos enfermeiros, quer dos médicos, quer dos restantes profissionais, dificilmente se conseguirá eficácia, efetividade e resposta em tempo útil nas populações, nos cuidados primários. Estamos mesmo no final do nosso tempo. Permita-me só fazer uma brincadeira. As pessoas ainda se queixam da comida do hospital ou não? As pessoas, está-se a referir aos profissionais ou... Os doentes. Os doentes. Ainda se queixam da comida do hospital. Os doentes sempre se queixaram da comida do hospital. Em alguns casos, há algumas faltas, já foi pior do que é agora, e nesse caso tinham mais razões, mas temos de compreender que nem sempre os utentes têm o apetite, têm perturbações do apetite, e às vezes os cheiros para nós são agradáveis, para eles não são. Enfim. Acontece sempre. Bruno, nem sempre aquilo que se quer comer é o que se pode comer no hospital, não é? Nem mais, não é? Temos que ter em consideração isto. São uma população doente, que muitas vezes há determinadas alterações que faz com que também aquela comida não seja apetecível. E, por outro lado, também há outro aspecto também fundamental, é que muitas vezes as pessoas não estão habituadas a ter uma alimentação saudável. E quando se deparam com uma alimentação que seja equilibrada, acabam de criar o choque. Obrigado, Anos, por terem vindo a este Ponto de Ordem. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, nós. O Ponto de Ordem fica por aqui. Voltamos de hoje a 15 dias com outras ordens profissionais. Boa noite.